dia, jovens cientistas! Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências, e vamos para a nossa aula 24, Revisão e Avaliação. E vamos para a nossa revisão. Olá! Vamos agora, revisar aí alguns conteúdos que nós vimos ao longo da nossa unidade 2. Nós iremos iniciar pelos níveis de organização dos seres vivos. O que vocês acham, que diferencia os seres vivos dos objetos inanimados? Os níveis de organização em ciências são a forma hierárquica das estruturas biológicas. Essa organização estrutura-se com base em um nível mais baixo, iniciando ali pelo átomo, e segue até o mais elevado, como a biosfera. Então, observe aqui na nossa imagem, que nós iniciamos esses níveis de organização pelo átomo, certo? O átomo passando pela molécula, então esse nível aqui é o nível molecular, Nós temos o átomo, a molécula, aí vemos a organela e a célula. E a partir da célula, da estrutura da célula, que iniciam-se os seres vivos. Então, todos os reinos dos seres vivos, eles iniciam a partir da célula. Por isso que ela é conhecida como a unidade básica da vida, certo? O elemento mais simples. E essa célula, quando se organizam, se especializam numa função, constitui um tecido. Quando esse tecido compõe ali um órgão, certo? Vai passar o quê? Para um sistema, certo? A complexidade. Aqui nós temos o osso, aqui nós temos o sistema esquelético, E ali nós vamos compor o quê? O organismo, certo? Então, nós partimos do átomo até o organismo. E a interação desse organismo com o meio ambiente, que nós vamos ter uma população, certo? Uma comunidade, quando nós já temos ali a integração de outros organismos, quando é de uma mesma população, mesmos indivíduos, e nós vamos ter também o ecossistema, que aí vai integrar ambiente aquático, terrestre, certo? E esse ecossistema vai pertencer a um bioma, que são características climáticas, geográficas, e isso vai pertencer à biosfera. Então, esses níveis de organização servem para você ver que do mais simples, certo? Vai avançando, aumentando o quê? Na complexidade. E uma característica que existe no primeiro, vai aumentar a complexidade no segundo, certo? Então, nós temos aí esses níveis de organização, certo? Então, nós passamos do átomo, a molécula, a organela, a célula, o tecido, o órgão, o sistema, o organismo, a população, a comunidade, o ecossistema e a biosfera. Isso serve também para você ver o quê? Que esses níveis, eles estão interligados. Então, se você mexe em um, você altera toda uma cadeia, certo? E agora nós vamos olhar, para aprofundar o nosso estudo, como fim didático, essa organização até organismo. Então, vamos observar aí que usaremos, nós, os seres humanos, como modelo. Então, nós temos aqui o átomo, certo? O átomo, que forma uma molécula. Nós temos aqui o átomo, o exemplo, nós podemos pegar o oxigênio que nós respiramos, certo? A formação da molécula, a formação da organela, a célula, a partir daqui que nós dizemos que existe vida, todo indivíduo
considerado ser vivo, ele é formado por célula, nem que seja por uma única célula ou por várias células. E para você ter ideia da formação do tecido, dos órgãos, do sistema e do indivíduo. Então, para você ter ideia, uma alteração que ocorra numa molécula, como por exemplo o nosso DNA, certo? Vai gerar o quê? Doenças genéticas, né, no indivíduo, certo? Então, o átomo, ele é a partícula constituinte da matéria formada por prótons, nêutrons e elétrons. A molécula vai ser a menor porção de uma substância, constituída por átomos do mesmo elemento químico ou diferentes elementos. E a organela vai ser o quê? As estruturas presentes no citoplasma de células eucariontes, certo? Que desempenham funções comparáveis ao quê? A pequenos órgãos celulares. Já a célula, ela vai ser a unidade estrutural e funcional da vida, podendo ser eucarionte ou procariontes, certo? E aí nós passamos para o tecido, que é o grupo de células dos organismos multicelulares, que apresenta o quê? Estrutura e funções semelhantes. Já o órgão vai ser o quê? O conjunto de tecidos que interagem para a execução de uma determinada função vital, certo? E o sistema, né, vai ser o conjunto de órgãos interconectados harmonicamente em benefício ao equilíbrio do quê? Do nosso metabolismo. E o organismo vai ser o conjunto de todos esses sistemas que vai formar um ser vivo, certo? Então, agora nós passamos, olha, para o modo, né, que esse organismo vai interagir com seu ambiente, certo? Observe aí na imagem que nós temos que o modo como os indivíduos, iguais ou não, interagem e causam impacto em um determinado ecossistema é o campo de estudo, né, principal que utiliza essa escala. E esse campo de estudo é a ecologia, que é a responsável pelo estudo, né, envolvendo esse tipo de organização. Então, nós vemos aí que a espécie, né, o organismo, são organismos semelhantes, capazes de quê? De cruzar em condições naturais e produzir descendência fértil, certo? E uma população vai ser um conjunto de seres de uma mesma espécie que vai habitar uma área geográfica. Já uma comunidade, ela vai ser um conjunto de seres vivos de diferentes espécies que coabitam, né, moram ali em uma mesma região, certo? E aí nós passamos para o ecossistema, que é o conjunto formado pelas comunidades biológicas em interação com os fatores abióticos do meio. E a biosfera vai ser o quê? O conjunto de regiões do planeta Terra, né, capaz de abrigar as formas de vida, certo? Então aí você está vendo, né, como esses níveis trabalham em nível de complexidade e como eles estão interligados e são interdependentes, certo? E agora nós passamos por esse nível de organização, nós vimos ali um destaque, né, que para ser considerado um ser vivo tem que ter o quê? Célula. E agora nós vamos aprofundar o nosso estudo sobre as células. Então, as células, elas são estruturas que formam o quê? O corpo de todos os seres vivos. E apesar das diferenças, todas as células apresentam membrana plasmática, citoplasma e material genético, certo? E as células, elas são classificadas em duas formas. As eucarióticas, certo? E as procarióticas. Observem aqui na imagem que, de longe, a gente já consegue entender que a célula procariótica, ela vai ser o quê? Uma célula, né, mais simples, mais rudimentar. Por quê? Porque essa célula procariótica, ela vai ter
aqui, ó, o seu material genético disperso. Ela não tem, observem aqui o quê? Essa variedade de organelas, certo? Então, na célula eucariótica, porque significa verdadeiro, o que vai ser verdadeiro? A formação do núcleo, certo? Então, o material genético na célula eucariótica, ele vai estar armazenado, protegido aqui no núcleo, certo? Então, nós temos aqui, ó, a visualização dessas organelas, certo? Que nós não temos todas essas organelas aqui nas células procarióticas, certo? Então, com isso, nós já entendemos que a célula procarionte, né, a característica mais marcante vai ser o quê? Não possuir o núcleo. E o seu material genético está disperso ali na sua estrutura. E as partes, né, da célula procarionte são, observem aqui, na nossa imagem. Nós vimos aqui, ó, esse material em roxo, certo? É ali a parte, né, que vai ter o material genético. A parte em amarelo, nós temos o quê? A cápsula, né, que reveste a célula externamente. Nós vemos aqui em verde o citoplasma, né, que é essa substância gelatinosa responsável por manter o formato da célula. Nós vemos aqui na extremidade o flagelo, né, que possibilita a locomoção da célula, certo? Então, o flagelo é essa estrutura grande, certo? E nós vemos também o quê? A membrana plasmática, que controla o quê? A entrada e a saída das substâncias da célula, certo? Com o meio. Nós vemos a parede celular, que confere a forma à célula, e vemos o pilus, que possibilita a fixação da bactéria no meio. Então, é esse que parece uns pelinhos, isso é o pilus. E vemos também os ribossomos, que são as estruturas responsáveis pela produção das proteínas que vai ser ali utilizado no material genético, certo? Então, nós vemos que é uma estrutura o quê? Simples, né? Mais rudimentar. Então, essa é a característica da célula procarionte, certo? E agora, dando continuidade, nós passamos para qual? Para a célula eucarionte. O eu, né, vem de verdadeiro. Então, a célula eucariótica é um tipo celular que apresenta o quê? Um núcleo bem definido. E as partes da célula eucarionte são, observem aqui, que nós vamos ter que as células, né, elas podem ser encontradas em protozoários, nos fungos, nos animais, nas plantas, por exemplo. E aqui nós temos, ó, o exemplo de o quê? De uma célula vegetal. Então, não só porque está verde aqui, né, que nos chama a atenção, mas porque nós vemos aqui, ó, que tem característica. Então, quando a professora falar de eucarionte, você vai lembrar de eu, de verdadeiro, de núcleo, certo? E o núcleo da célula eucarionte é denominado um núcleo verdadeiro, porque guarda o quê? O DNA do organismo, ou seja, todo o material genético do ser vivo, certo? Então, nós observamos também que as células eucarióticas, elas são consideradas bem mais complexas, porque são formadas por inúmeras estruturas denominadas de organela, e cada organela possui funções diferentes e juntas contribuem para o bom funcionamento da célula e, consequentemente, do organismo. Então, nós dizemos sempre que a célula é a unidade básica de todo ser vivo. Por quê? Porque ela desempenha todas as funções de um ser vivo. Ela tem o seu material genético, ela faz replicação, certo? Ela faz produção de energia e é por isso que ela é considerada essa unidade básica da vida, certo? E nós temos também o citoesqueleto, que sustenta toda a célula. Nós vemos ainda o lisossomo, que é responsável pela digestão da célula.
a membrana plasmática que seleciona, né, o que entra e o que sai da célula, certo? Então, nós vemos tudo isso aqui na nossa célula. Então, em células animais e vegetais, embora, né, seja comparado ali anatomicamente, parece ser igual, contudo não. Nós vamos ver agora as diferenças entre as células animais e vegetais. Embora a célula eucariótica seja composta basicamente pelos componentes, as células animais e vegetais apresentam algumas diferenças. Observem aqui. A priori, o que já chama a atenção? A célula animal, essa aqui em azul, ela tem um formato, certo? Que é o quê? De forma mais irregular. E quando nós olhamos para a célula vegetal, nós vemos o quê? Que ela tem uma forma mais fixa. E o que torna essa forma fixa? A parede celular, que é uma estrutura exclusiva da célula vegetal e é formada por celulose. E apenas a célula animal apresenta cílios e flagelos em sua estrutura. A estrutura da célula vegetal é marcada o quê? Pela presença, né? Nós observamos ali no centro dela, próximo ao núcleo, o quê? Um grande vacúolo no citoplasma, certo? Então, observe ali em roxo, esse verde mais claro no centro é o vacúolo, que é o quê? O vacúolo central. Na célula animal, você vai encontrar vacúolos? Existe, mas em tamanho bem diminuto e de forma temporária. De forma estrutural, nós só teremos aonde? Na nossa célula vegetal, certo? E agora nós vamos observar um pouco mais sobre as estruturas exclusivas da nossa célula vegetal. Então, observem aqui que nós temos quais são as principais estruturas presentes em células vegetais. Nós já vemos aqui um destaque, certo? Que nós temos a parede celular, que dá forma e sustentação à nossa célula vegetal, certo? Nós vemos aqui o destaque para o cloroplasto, que faz a realização da fotossíntese. Nós vemos aqui o vacúolo central, que atua aqui como uma reserva de nutrientes, de água, certo? E o gliossomo também, mas ele vai atuar aqui como se fosse um lisossomo, certo? Com a produção de enzimas para reciclagem das organelas, certo? Então, essas são as estruturas. Quais são as estruturas exclusivas da célula vegetal? Cloroplasto, fotossíntese, vacúolo, armazenamento de água e nutrientes, certo? Parede celular, estrutura e sustentação. E o gliossomo com a produção de enzimas. E existe também estruturas exclusivas da célula animal. A célula animal, assim como a célula vegetal, ela apresenta algumas particularidades. E essas células, diferentemente das células vegetais, não possuem parede celular, cloroplasto, vacúolos de suco celular e gliossomos. Porém, apresentam os lisossomos, os quais não são encontrados em células vegetais, certo? Então, observem aqui na nossa imagem que nós temos esse destaque, né? Aqui nós temos todas as estruturas, nós temos, os lisossomos, certo? Os lisossomos, eles vão produzir enzimas e essas enzimas vão atuar na digestão dessas organelas quando elas também perdem a sua função, envelhecem e precisam, né, ser renovadas. Então, os lisossomos, eles fazem aí esse processo também e também, dependendo da função da célula, essas organelas elas vão atuar em maior quantidade, como, por exemplo, o espermatozoide,
certo? Ele possui lá na sua cápsula uma grande quantidade de lisossomos, porque ele precisa de enzimas para perfurar o óvulo. Então, ele precisa dessa grande quantidade. Então, tem ali na cápsula do espermatozoide uma grande quantidade de lisossomos. Então, cada organela vai variar a quantidade e a presença conforme a função da célula, certo? E agora nós passamos para a classificação dos organismos. Então, de acordo com o número de células, nós vamos ter o quê? Organismos unicelulares. Nós vamos ter organismos unicelulares, que são aqueles que apresentam o quê? O corpo formado por uma única célula. Como exemplo, nós podemos citar as bactérias, os protozoários, como nós observamos aqui na nossa imagem, certo? Então, nós vemos aqui, ó, somente a célula animal, certo? Vai ter o quê? Ó, flagelo, como exemplo aqui das bactérias, certo? Então, aqui, ó, o flagelo da bactéria é uma célula procarionte. Nós não vemos as outras organelas, olha o material genético aqui. O protozoário paramécio, da mesma forma que temos aqui os flagelos, aqui nós temos o quê? Os cílios, e esses cílios que fazem a locomoção desse protozoário. E a ameba também é um protista, certo? E ela vai ter esse formato irregular, que chamamos de pseudópodes, que são o quê? Como se fossem falsos pés, certo? Então, esse aí são os organismos, o quê? Unicelulares, compostos apenas por uma única célula. Correto? E aí nós passamos para os organismos multicelulares. Esses organismos multicelulares são aqueles que vão apresentar o quê? O corpo formado por várias células. Nesses organismos, as células podem estar agrupadas em tecidos, certo? E os animais, as plantas, são seres vivos multicelulares. Então, a diversidade de organismos que nós temos sendo multicelulares, quando nós olhamos, né, para os reinos, nós vimos os unicelulares compostos por uma única célula. Eles, apesar de estar, né, em grande quantidade, ele é um reino bem mais restrito, né, diverso em número de espécies. Quando nós passamos para os reinos dos multicelulares, aí é que nós temos a diversidade de espécies. Quando nós falamos de plantas, olha as inúmeras plantas que existem. Quando nós falamos de animais, os inúmeros representantes dos animais, insetos. Então, são reinos muito mais abrangentes, certo? Então, essas células multicelulares compõem ali a maior, né, diversidade. Então, nós vimos aqui na nossa revisão, certo? Passando pelos níveis de organização, lembrando ali, né, que quando inicia no átomo, molécula, e inicia a vida a partir de onde? Das células, certo? E todo ser vivo, ele vai ser composto o quê? Por células. E nós vimos que essas células, elas podem ser eucariontes e procariontes, certo? E quando eucariontes, elas podem ser unicelulares, com uma única célula, e pluricelulares, com várias células, certo? Então, espero que você tenha revisitado aí esses conceitos, certo? Aprendido um pouco mais ciência e até uma próxima.